Recording in progress. No nosso encontro passado, a gente tinha começado a refletir sobre a lei ou a técnica da indiferença. Então, hoje a gente vai continuar com ela. Ele diz assim, né? Ele falava da importância da desidentificação para que a gente consiga desenvolver a indiferença. E também o texto falava do desenvolvimento da técnica das corretas proporções, para a gente conseguir ficar mais indiferente aos acontecimentos, ao encará-los com a proporção correta. A preparação acima facilitará a aplicação de meios psicológicos mais específicos para alcançar a indiferença. Destes, o primeiro e mais básico visa a eliminação da rebelião contra as condições desagradáveis e indesejáveis, que é uma tendência que a gente tem, né, que o nosso corpo emocional tem, de se rebelar ou de querer se livrar daquilo que a gente entende que é desagradável ou indesejável. O passo inicial nessa direção envolve a aceitação delas como uma etapa preliminar para desenvolver a clara visão necessária para lidar com elas pela adequada ação. Isso rompe as reações em cadeia ou círculos viciosos emocionais que tão frequentemente reforçam e fixam os nossos glamoures. Sempre que a gente reage emocionalmente frente a uma determinada situação, e a reação emocional não significa apenas que a gente teve a emoção, significa que a gente permitiu-se agir a partir da emoção, porque a emoção ela vai ser desperta, não tem jeito, ela vai aparecer ali quando uma situação acontecer. O que a gente precisa num primeiro momento é não reagir, é escolher como agir e não reagir de forma reativa, né? Sem pensar, sem reflexão. Sempre que a gente faz isso, a gente reforça o poder daquele glamour, né? A gente não consegue lidar com ele conscientemente, vamos dizer assim. Um exemplo comum do funcionamento dessas reações em cadeia é o processo pelo qual a percepção de se sentir deprimido aumenta a depressão. Ah, vou ler o outro aqui, daí a gente comenta. O mesmo tipo de círculo vicioso atua também no caso do medo. Ficamos com medo de sentir medo, dos nossos medos. De novo, o sentimento de raiva para com alguém alimenta a raiva para conosco por agir assim. As reações emocionais desses tipos também podem gerar círculos viciosos combinados, ou seja, a raiva pode despertar medo de ser levado à violência. O medo pode causar ou aprofundar a depressão. Quem nunca se sentiu assim, né? De ter medo de certas coisas, aí é, tá bem, quando vê que aquela coisa está se aproximando, já começa a ficar com medo de quando aquilo vier a acontecer. Eu já me senti assim algumas vezes. E isso vai deixando a gente cada vez mais aprisionado nesses glamoures, né? Ou a depressão. Você fica deprimido por reconhecer que está em depressão ou que algo te deixa triste. E aí vai, e esses círculos, perdão, vão aumentando e vão dominando a gente quase que por completo. A chave para romper o ímpeto dessas reações em cadeia se encontra na aceitação. Deixa eu só ver, alguém entrou aqui, eu me desconcentrei. Na aceitação da reação emocional original. Aceitação significa reconhecer a normalidade dessas reações no nível comum da existência humana e, portanto, não ficar nem surpreso,
nem desanimado por elas. Como respostas automáticas da nossa natureza emocional, elas devem ser observadas serenamente. Aquilo que eu falava, não é que você não vai ter a emoção ela vai vir à tona, porque faz parte do nosso corpo emocional reagir, responder, sentir. Isso a gente não vai controlar num primeiro momento, né? O que a gente consegue controlar é o que vai acontecer depois. Em que medida que eu vou permitir que essa emoção domine o meu campo psicológico ou que eu vou criar um espaço, como a doutora Sagioli falava, eu vou criar um campo de contingência para essa emoção e não vou suprimi-la, eu vou deixar que ela se expresse internamente sob minha observação e aí então eu vou escolher se eu vou dar vazão para ela, porque às vezes pode ser que seja importante, ou se não, não é o momento adequado, né? Eu posso guiar os meus próximos passos pela mente, então eu vou conversando aí com essa emoção, como a gente faz com as crianças quando fazem algo que não é o mais adequado naquele momento. Como é que tá para vocês? Faz sentido, não faz? Alguém já passou por alguma situação semelhante? Enfim, a gente tem um tempinho aí para conversar sobre. Então vamos lá, vamos continuar. Mas, obviamente, a aceitação não é suficiente. É apenas um primeiro passo necessário. O segundo passo consiste em fazer uma consciente e afirmada desidentificação da emoção em questão. O próprio ato de aceitação implica, em alguma medida, de desidentificação, uma distinção entre o eu que aceita e a emoção que foi experimentada. O passo subsequente é o reconhecimento do poder que possuímos de decidir qual é a correta atitude a adotar para com o acontecimento ou situação que despertou a emoção. Em outras palavras, o que podemos fazer com isso? O que podemos extrair disso? Qual significado podemos atribuir a isso? Que é um pouco aquilo que eu falava antes, mas aqui ele dá algumas perguntas muito importantes para a gente não esquecer de fazer, né? Então, mediante algo que aconteceu conosco, que despertou algumas emoções, a gente pode se perguntar, né? O que eu posso fazer com isso? O que posso extrair disso? Qual significado posso atribuir a essa situação que se apresentou? O acontecimento ou situação pode ser visto como transmitindo uma mensagem a ser interpretada, um desafio a ser encarado, uma oportunidade a ser aproveitada. Ao adotar uma atitude positiva, nós realmente mudamos ou transformamos a situação, que na verdade é uma relação entre a ocasião externa e nós mesmos. Isso é sempre importante a gente pensar, né? O que acontece com a gente e como a gente reage, tem uma coisa aí no meio, né? Tem uma relação, que é o agente que vai poder, através do uso consciente da vontade através da técnica da indiferença, a gente vai poder direcionar ou determinar como vai ser essa relação. De acordo com nossa avaliação dela, podemos tomá-la como um alerta salutar, uma convocação para despertar energias latentes, uma ocasião para exercitar a vontade, um chamado para a ação. Muitos exemplos de tais sinais vêm à mente, dos quais o mais comum é a dor física. Podemos reagir a ela com irritação, depressão, autopiedade, recorrer imediatamente a algum paliativo ou podemos tirar proveito dela ao determinar suas causas e então dar os próximos passos para eliminá-la. Mas para isso, né, seja um problema, seja uma dor, a gente precisa estar disposto a não querer eliminar logo de cara. A gente precisa estar disposto a ficar um pouquinho, observar, mas é isso que vai gerar um aumento do nosso campo de consciência, né? Quando a gente simplesmente reage ou quer se livrar de uma situação, a gente volta para um estado temporário de conforto
mas a gente não domina ou controla aquela situação de maneira permanente, né? A gente precisa se perguntar em que medida que a gente está disposto a fazer esse tipo de mudança na nossa forma de agir. Uma situação produtora de reações com a qual muitos de nós ficamos familiarizados no momento ou em outro surge quando somos alvo de crítica ou hostilidade por parte dos outros. Em vez de dar vazão ao que são as reações normais de raiva, depressão ou uso de algum mecanismo de defesa, podemos decidir procurar a causa da crítica ou o ataque a que fomos submetidos. Uma maneira efetiva de contrabalançar a sensibilidade à crítica é aceitar o fato de que ela não pode ser evitada, não importa como nos comportemos. Frequentemente, uma sincera avaliação da nossa parte na situação revela que foi nossa atitude ou comportamento para com o crítico ou oponente que despertou essa hostilidade. Esse reconhecimento pode nos ajudar a modificar tais atitudes e comportamentos provocativos e eliminar essas causas em nós mesmos. Então, aqui, essa questão da crítica tem algumas chaves muito importantes. Primeiro, a gente entender que, às vezes, o que o outro falou para a gente, embora possa ter uma carga emocional discutível, algumas vezes pode ser que a gente aprenda com algo que nos foi dito, que a gente amplie o nosso olhar, que a gente se aperfeiçoe, que a gente melhore. Vamos pensar que a gente fez uma apresentação ou um trabalho, né? O ponto que o outro traz de visão pode ser muito positivo para mim. Se eu conseguir tirar a carga emocional que tem na situação e ponderar, analisar, refletir, pode ser que seja útil para mim, pode ser que não. Pode ser que realmente a pessoa não fez uma crítica com o obséquio por conta da minha maneira provocativa. A gente vai falar isso daqui a pouquinho. Então, sempre é importante também, a gente não precisa abraçar, né? Não é porque o outro criticou que eu vou ter que mudar aquilo. Pelo contrário, mas eu vou ter que analisar. Então, observa aquilo pode ser uma chave para a expansão da minha consciência, para eu melhorar algo. Ou pode ser que não. Então, também eu preciso ter esse discernimento. Mas é importante avaliar ainda assim. Outra coisa, né, que ele fala aqui, às vezes a gente tem uma atitude que desperta no outro a crítica. Quantas vezes a gente vê pessoas falando assim, ah, eu sou muito invejado, eu sou muito invejada, né? E às vezes a causa dessa inveja está dentro de nós. Quando eu quero fazer uma coisa, o que eu estou disposto a despertar no outro? Um sentimento de unidade ou um sentimento de separatividade? Eu estou promovendo união ou eu quero me destacar acima ou melhor daqueles que estão ao meu lado? Eu estou citando a inveja porque é importante para a gente observar, mas às vezes acontece, como o texto falou aqui, em relação à crítica, né? Às vezes eu posso ter uma atitude que é provocativa no outro, que desperta no outro isso. Isso é muito comum, por exemplo, nas religiões, né? Tem muitas religiões ou muitos indivíduos que criticam ou têm raiva mesmo dos judeus, porque eles se dizem dentre outras coisas, né, mas principalmente porque eles se dizem o povo escolhido. Quando eu digo isso, isso é espiritual ou é material, né? A divindade, ela unifica ou ela separa? Percebe? Então, quando eu me coloco num patamar acima do outro, naturalmente esse outro vai se sentir separado de mim. E isso vai provocar nele uma reação emocional. Então, quantas vezes a gente também não age assim, sem perceber, né? Mas de uma maneira que a gente provoca separação e não união. Então, é super importante a gente refletir quando a gente está se sentindo criticado, quando a gente percebe que as pessoas estão com inveja ou com raiva de nós, será que não foi a nossa atitude que provocou uma reação de separatividade e não uma reação de unidade? Esse é um ponto super importante da gente observar. Vamos seguindo aqui. A utilidade dos críticos ou inimigos foi indicada por vários escritores. Aquilo que dizia: eu sou sortudo, na verdade. Quando quer que eu cometa um erro, os outros, isso era bem leve, né? E até engraçado, bem-humorado. Então, quando alguém descobre algo que eu fiz, pode ser um ponto para eu melhorar, né? Plautus dizia os inimigos. George Sand: uma pessoa inteligente sempre aproveita de alguma maneira o mal que é dito sobre ela.
Inavá Khan, meus amigos me levam a dormir docemente, mas meus inimigos me mantêm acordado. F. Tiller, meu amigo é caro a mim, mas meu inimigo também é útil. O primeiro amigo me mostra o que posso fazer, e o segundo, o que devo fazer. Uma expressão paradoxal e extrema desse reconhecimento é o ditado indiano: um inimigo é tão útil quanto um Buda. Por quê? Porque vai te despertar a algumas coisas que você não está atento. Por outro lado, é aconselhável adotar uma atitude de indiferença e até mesmo de cautela quanto a ser elogiado e popular. G do pré-alerta. O elogio é como um perfume, agradável de se cheirar, mas é bom aceitá-lo com discrição, pois ele vai para a cabeça, intoxicando e às vezes nos confundindo. É aconselhável manter flores de forte perfume fora da sala, não é verdade? Outra consideração que pode ajudar grandemente a assumir uma atitude de equanimidade para com os acontecimentos é o reconhecimento do fato de que, frequentemente, as consequências subsequentes de um acontecimento provam-se mais cedo ou mais tarde diferentes ou até opostas das imediatas. Isso é ilustrado por uma história citada por Lin Yutang em seu livro A Importância do Viver. Vamos ver o que ele falava. O grande filósofo taoísta Lietze transmitiu a famosa parábola do ancião no forte. Um ancião vivia com seu filho num forte abandonado no topo de uma montanha. Um dia ele perdeu seu cavalo. Seus vizinhos vieram expressar solidariedade por esse infortúnio. E o ancião respondeu: Como vocês sabem que isso foi má sorte? Alguns dias depois, seu cavalo retornou com alguns cavalos selvagens. E seus vizinhos vieram de novo congratulá-lo agora pelo golpe de sorte. E o ancião respondeu: Como sabem que isso foi boa sorte? Com tantos cavalos ali, seu filho começou a cavalgar e um dia quebrou a perna. De novo, seus vizinhos vieram expressar sua solidariedade pelo infortúnio. E o ancião respondeu: Como sabem que isso foi má sorte? No ano seguinte, houve uma guerra, e como o filho do ancião estava aleijado, não teve que ir ao fronte. A indiferença cultivada de todas essas maneiras não deve ser entendida como algo negativo. Não é insensibilidade ou falta de sentimento. É a fonte de uma alegre percepção da nossa liberdade interna, nossa independência interna, tanto das pessoas quanto dos acontecimentos. Além disso, ela nos confere dois preciosos dons: um claro reconhecimento da realidade e a capacidade de ação efetiva. Ao eliminar os glamoures criados pelas reações emocionais falhas, ela deixa entrar a pura luz da verdade para iluminar a nossa consciência. Ela igualmente impede que a energia da vontade, que nos propele à ação, seja desviada ou enfraquecida por passar pelos níveis emocionais. E assim dá livre oportunidade para a nossa capacidade de atividade construtiva. Assim, temos excelentes razões para nos treinarmos na técnica da indiferença e fazer bom uso dela. E aí, como é que vocês estão? Tem bastante material para nossa reflexão, mas eu gosto muito de falar desse assunto. Essa parábolazinha taoísta eu acho incrível, porque a gente nunca sabe mesmo, né? O, o que pode acontecer a partir de um determinado fato. Enfim, a gente tem uns minutinhos aí para nossa reflexão grupal. O que está presente para vocês?
Tá todo mundo quietinho hoje? Paulo, bom dia. Bom dia. É, quando você falou que a gente desperta inveja nas pessoas, que a gente tem que procurar ah, saber se foi a gente mesmo que provocou isso, como que a gente faz isso? Porque, sei lá, a gente sempre tenta acertar o melhor possível, né? Mas para outras pessoas, acho que não. Como que funciona? Como que a Eu, gente acerta mais essa coisa? Eu acho que o mais importante, Renato, é a gente avaliar pela nossa, né? Será que eu quero, por exemplo, eu troquei, sei lá, comprei um carro novo. Será que eu quero mostrar para todo mundo como eu sou próspero, ou como eu sou competente, ou como, sabe? Estou dando um exemplo bobo, mas é só para a gente perceber. Uma coisa é a gente ter o nosso conforto, né? Outra coisa é o quanto eu quero me colocar acima ou melhor do que o outro. Acho que esse é um ponto muito importante para a gente se colocar, né? Para a gente se perguntar. Isso pode ser em qualquer coisa. Quando eu faço uma coisa, eu quero demonstrar que eu faço melhor que o outro, ou simplesmente eu estou buscando o meu aprimoramento. Eu penso que a nossa maior proteção em relação a isso é como é que a gente está, qual que é a nossa atitude interna. Mas isso é olhar de uma maneira muito sincera e sem crítica da nossa parte, né? É um olhar muito verdadeiro. E aí eu perceber, poxa, talvez uma pontinha aqui eu possa melhorar. Então tá bom. Então a gente melhora e a gente vai se modificando. Então a gente vai aproveitando cada momento da nossa autoconsciência para o autodesenvolvimento. Ok, grato, Paulo. Imagina. E aí, pessoal, mais algum comentário, alguma dúvida, alguma questão, algum ponto que vocês gostariam de comentar? Bom, então podemos encerrar aqui. Vou parar aqui a nossa gravação.